Fala galera, bem-vindo de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou resolver mais um exercício da lista dos 75 exercícios do LeetCode e vai ser o exercício de linked list. A gente vai inverter uma linked list. Bem, eu deixei o exercício separado aqui. Basicamente, galera, o que esse exercício consiste? Ele consiste que a gente vai ter uma estrutura de dados simples chamada linked list. Eu vou fazer um vídeo mais para o futuro explicando os trade-offs, a diferença entre um array normal e uma linked list. Mas essa linked list ela basicamente consiste de dois atributos. O valor, representado aqui pelo 1, pelo 2, enfim, assim por diante. E o next, que é um ponteiro para o próximo nó, que é uma instância de list node representada. A instância, o nodo aqui, quando eu estava na faculdade eu não entendi muito bem, isso era difícil ter essa abstração. O nodo aqui representa, o círculo representa o nodo. O next é o ponteiro para o próximo elemento. Então é basicamente isso. Eu já fiz um desenho prévio aqui no Scaling Draw, mas basicamente o que o exercício pede para a gente vai passar nessa lista da esquerda para a direita e a gente vai precisar inverter essa linked list aqui, certo? Então, como que a gente faz isso? Eu já deixei previamente aqui desenhado. A gente vai precisar, então, de dois ponteiros. Um apontando para o elemento anterior da lista e um apontando para o elemento atual. E a gente vai fazer um swap simples aqui. Esse exercício ele não é para ser difícil, mas para gente que trabalha no dia a dia de engenheiro de software é muito comum a gente apanhar um pouco aqui, porque não é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Então, para conseguir resolver isso rápido, precisa das duas coisas, ou treino, ou ter uma visualização mental exatamente do que está acontecendo em cada sequência de passo. Então, para desenvolver isso, o que eu recomendo é desenhar, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, a gente vai precisar de dois ponteiros, o anterior e o atual, certo? E a gente vai fazer, basicamente, passar pelo array aqui, pela linked list e fazer o swap. E é importante notar alguns padrões aqui primeiro, certo? O primeiro padrão é que para a gente chegar no final da nossa lista, eu vou então fazer um while, naturalmente não tem como ser um for, porque eu não tenho count, eu não tenho índice, isso daqui é uma estrutura de dados diferente, então eu preciso fazer um while. Então seria mais ou menos assim, um while enquanto o elemento atual, imagina que o elemento atual fosse 5, ponto next for diferente de none. Só que como a gente vai fazer uma troca, a gente vai fazer o elemento anterior receber o atual. Então, o anterior, imagina que aqui, ó, a gente está aqui, ó, o elemento anterior é o 5, o elemento anterior é o 4. O elemento anterior vai receber o atual, que seria o 5, e o elemento atual recebe o próximo, ou seja, o 5 receberia o none. Então, como a gente vai fazer o elemento atual receber o próximo, a condição de parada precisa ser enquanto o elemento atual é diferente de none. Então, vamos lá. Previous, eu vou escrever o código aqui mesmo no LeetCode, depois eu passo aqui no Scaling Draw, depois eu passo para o LeetCode. Previous recebe none, current recebe head. Head aqui, galera, é exatamente o primeiro nodo da linked list, que vai ser esse daqui representando 1. Beleza. A condição de parada, como eu já comentei, vai ser enquanto current is not on. Naturalmente isso aqui funcionaria também, tá? Python é falseável, né? Então, se isso aqui fosse falso, uma lista vazia, none, uma string vazia, ele funcionaria. Mas por fins didáticos e por seguir usando Python, que explícito é melhor que implícito, eu prefiro deixar dessa maneira mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é isso daqui, pessoal. A gente vai fazer... Acho que a maneira mais fácil de explicar esse exercício. A gente vai fazer esse ponteiro que está apontando para o 2 apontar para o anterior, que é o previous, certo? Então, deixa eu até desenhar isso aqui de uma maneira melhor aqui. A gente vai fazer o seguinte, gente. Previous, por enquanto ele é... Vamos representar o nome aqui por um x. Então, a gente vai fazer essa setinha aqui, agora fazer isso aqui, ó. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso aqui no código?
Então, enquanto o elemento atual for diferente de none, a gente vai fazer, então, que o próximo elemento do atual, que hoje é o 2, vai passar a ser o anterior, previous. Então, vamos continuar. Já que a gente setou que o próximo do elemento atual, que é 1, vai ser o anterior, agora a gente precisa falar que o elemento que o anterior agora ele vai passar a ser o 1. Então, esse aqui é o primeiro passo, esse aqui é o segundo passo. Opa, bora lá. Então, significa que agora o elemento anterior passa a ser o atual, e eu quero que o atual, elemento anterior passa a ser o atual. Voltando ao desenho. E eu quero que o atual, agora, o passo 3 é, o atual que é 1, agora ele vai receber o próximo elemento, que é o next. Então, esse aqui seria o passo 3 do nosso swap. Fazendo isso daqui no código. Então, agora eu falo que o atual vai receber o current.next. Só que aqui tem uma pegadinha. Perceba que aqui, quando eu seto que o próximo elemento do atual agora é o anterior, eu perdi a referência do 2. Então aqui eu não consigo mais acessar a lista. Eu perdi completamente essas referências aqui. Para mim não perder a referência, porque depois eu preciso falar que eu quero que o atual passe a ser o 2, eu preciso ter uma variável temporária para poder salvar o próximo elemento, que seria o current.next. Então, vamos fazer isso aqui então. Então aqui não é mais temp. Aqui não era mais current.next, desculpa. E aqui o temp vai receber o current.next. Beleza. Agora eu salvei o current.next. Aí agora eu sobrescrevi o current.next e não tem problema nenhum, porque agora eu já tenho ele salvo aqui previamente. A última coisa a se fazer, galera, é o seguinte. Para o LeetCode testar, a gente precisa retornar aqui agora o novo head. O head era o primeiro elemento da lista. Então, o head aqui era 1. O novo head vai ser 5, certo? Como que eu sei... Então, como que eu faço para retornar esse 5? Na verdade, o primeiro elemento da lista, então, na verdade, sempre vai ser o previous. Por quê? Vamos tentar explicar isso daqui. Se eu tivesse nesse último elemento aqui, eu falo, então, que o next do 5, que o 5 agora vai ser o x, né? Que é exatamente essa linha aqui. Essa linha aqui. E eu estou falando que o previous agora vai ser o 5. Então, o previous, que era 4, passa a ser o 5. O 5, na primeira lista, é o último elemento. Mas vocês concordam que na lista nova, quando a gente trocou aqui as setas de direção, o 5 seria exatamente o primeiro elemento da lista? Basicamente, aqui eu poderia simplesmente fazer uma lista de 5, 4, 3, 2, 1 e as setinhas para a direita, mas eu peguei só e inverti aqui para poder ficar mais fácil e didático. Então, é basicamente isso, galera. Esses desenhos que eu fiz aqui seriam só para poder representar mesmo as variáveis que a gente precisa criar. Tá ok? Então eu vou escrever o código disso daqui para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é ter as duas variáveis. Previous recebe none, current recebe next. Current recebe head. While current
is not known. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso falar que o próximo do atual, current.next, é o anterior, trocando a flash. Preciso ter a variável temporária para poder salvar o current.next e não perder ele. Aqui eu preciso falar que o meu anterior agora é o atual e o meu atual agora é o próximo, que seria o current.next, mas que seria o temp. E aqui eu retorno o previous, que vai ser o novo head. Esse cara aqui é o novo head. Eu vou fazer a lista que era assim, ficar assim. Esse aqui vai ser o head. Antigamente era 1. Então, vamos rodar aqui. Beleza. Rodou perfeitamente para todos os cenários de teste. Vamos submitar. Maravilha. Bateu 100%. Era exatamente o que iria acontecer. Basicamente aqui. Uma desvantagem de linked list é que para a gente atravessar ela, independente de quantos elementos tenham, a gente não consegue nunca acessar um elemento no meio da lista. A gente precisa sempre atravessar a lista até achar aquele elemento. Então, isso aqui sempre seria complexidade de tempo, log O de n, onde n é o tamanho da lista, da quantidade de nós que tem. E complexidade de espaço é constante, porque essa é uma vantagem, inclusive, da linked list. Porque aqui eu só estou criando uma variável temporária e estou sempre sobrescrevendo ela. Não tenho nenhuma variável, nenhum array temporário para poder salvar exatamente a mesma quantidade de elementos de nós que existem nessa linked list. E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.